A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Mais Conectados. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz, nossa coordenadora é a irmã Diná Cordeiro Muniz. Estamos iniciando uma série Como Cuidar de Sua Vida em 2026. Estamos no mês de janeiro, no início do ano, o mês de nós fazermos as nossas programações, pensar o que vamos fazer durante o ano. E eu quero te convidar a participar dessa série que vai falar o cuidado para 2026. Quero dizer para você que o programa Mais Conectados, ele já está no ar. Janeiro a gente começa com tantos planos, com tantos pensamentos que vai acontecer durante o ano. Mas ao longo do ano a gente vai esquecendo das nossas programações, aquilo que colocamos no papel, aquilo que pensamos em executar. As tarefas, as dificuldades, nós vamos deixando de lado aquilo que é mais importante. Mas o Mais Conectado, nesses 3 primeiros do ano, nós queremos trazer você a razão, mostrar para você o que é importante para você ter uma vida vitoriosa, para você ter uma vida feliz, para você ter uma vida de contentamento, para que você tenha uma vida alinhada com as vontades perfeitas de Deus. O primeiro ponto que nós temos que trabalhar em nossa vida é cuidar da nossa vida espiritual. Lá em Mateus 6:33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você coloca em primeiro lugar o espiritual, quando você coloca em primeiro lugar buscar as coisas do alto, quando você coloca em primeiro lugar ter a presença do Espírito Santo na sua vida, as outras coisas, tudo vai ser acrescentado. Felicidade, alegria, prosperidade, paz, harmonia, família feliz, um trabalho bom, uma renda, que vai suprir todas as suas necessidades. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Busca primeiro Deus e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Hoje eu quero te convidar a pensar em algo muito importante, a base da sua vida. O que é a nossa base? É o nosso espiritual. Quando nós temos o espírito forte, quando nós temos uma comunhão com Deus, as demais coisas vão tudo bem. E eu quero te convidar a assistir esse clipe dessa música que eu creio que vai falar muito ao seu coração. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus.
este mundo mal renego, ó Jesus, me aceite a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado espiritual. Cuidado da sua vida espiritual. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Às vezes você tenha pensado na sua carreira, na sua família, em cuidado da sua saúde, em tantos outros cuidados. E talvez você nunca parou para pensar que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos filhos, cuidamos do nosso trabalho, cuidamos do trabalho na igreja, cuidamos de tantas coisas. E muitas vezes deixamos em segundo plano
a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. E sem perceber, deixamos o que é mais importante. O mais importante para nós é a nossa vida espiritual. Como vai a sua vida espiritual? Você já fez uma análise do ano que passou? Os ganhos, as percas? Como você entrou nesse ano de 2026? Como está a sua vida espiritual? Porque quando a vida espiritual enfraquece, a gente começa a perceber os sinais. E às vezes você nem sabe, e você dá um crédito ao cansaço físico, à falta de dinheiro, à saúde, mas tem muitas coisas na nossa vida porque que nós deixamos a nossa vida espiritual. Cansaço emocional, desânimo, uma canseira que você não sabe de onde vem, a perca da alegria, e você pensa que isso é porque você não tem tirado tempo para se divertir, é porque você não tem tirado tempo para entretenimento. Não é. É a sua vida espiritual que você tem deixado de lado e você tem tido muitas percas. Porque a realidade, o espírito, ele controla a nossa mente, ele controla as nossas emoções, ele controla a nossa tomada de decisão. Então, se nós estamos bem espiritual, todas as outras áreas da nossa vida vai bem, porque o Espírito controla todas as outras áreas. E aí nós pensamos em tratar com mais divertimento. Estou precisando de viagem, estou precisando tirar mais tempo, estou precisando assistir uma série, estou precisando disso, mas na realidade o que você está precisando é meditar na palavra, é oração, é tirar tempo com Deus. Agora não adianta tratar o espiritual, não é somente ir à igreja, tratar o espiritual, cuidar do espiritual, não é somente você ir de manhã e à noite na igreja, não é só isso. Tratar o espiritual, cuidar do seu espírito, é um cuidado diário. Porque você não tem fome só de 15 em 15 dias. Você não tem fome só de 7 em 7 dias. Você come café, almoço e janta. Você alimenta o seu físico. Então eu quero te convidar a alimentar o seu espírito. Mas uma alimentação saudável. Uma alimentação que vai te fazer bem. Uma alimentação que vai te trazer alegria, que vai renovar a sua fé, que vai renovar as suas esperanças. Porque quando você se aproxima de Deus, você é uma pessoa feliz, você tem paz, você tem esperança, e não importa o que aconteça, quando você está forte espiritualmente, não tem embate, não tem batalha que você não saia vitorioso. Quando o espírito está fraco, a vida sente emocionalmente, a família percebe, a mente fica inquieta, até o corpo responde. Agora eu pergunto para você, como você quer viver o próximo ano, esse ano em que está iniciado? Só correndo atrás de problemas, apagando incêndio, sobrevivendo? Claro que não. Claro que nós não queremos viver assim. Nós queremos ter uma vida em abundância. Nós queremos viver tranquilamente. Queremos viver de uma maneira sábia. Então Deus tem um plano maior na sua vida. Deus tem algo melhor para você. E eu quero declarar com você nessa tarde. 2026 vai ser o ano em que nós vamos cuidar do nosso altar. 2026 será um ano em que nós vamos viver o melhor do que Deus tem para nós. Vai ser um ano de fortalecimento espiritual. Fala isso com a voz alta.
Esse ano será um ano de fortalecimento espiritual. Esse ano será um ano de renovo, de presença, da prioridade a Deus nesse ano. Então, por que eu tenho que cuidar do meu espiritual? Porque se eu estou forte espiritualmente, eu estou bem mentalmente, as minhas emoções estão bem, as minhas escolhas são escolhas sábias. A nossa mente, quando nós estamos curados, restaurados espiritualmente, estamos fortes e temos colocado Deus em primeiro lugar, a nossa mente é uma mente saudável. Você pensa melhor, porque quando o Espírito controla a sua vida, você não vai ter pensamentos negativos, você não vai ter pensamento de derrota, você não vai ter pensamento de perseguição. Não, seus pensamentos são aqueles pensamentos, vai dar certo, tudo vai correr bem, Deus está comigo no meu barco. Em Provérbios há um versículo que diz assim, que aquilo que penso, logo eu sou. Então, se eu sou controlada pelo Espírito, os meus pensamentos são pensamentos espirituais, são pensamentos de bonança, são pensamentos de esperança, são pensamentos que a minha vida será uma vida vitoriosa. A gente reage melhor aos impulsos, porque quem controla a nossa mente é o Espírito Santo. Porque quando vem um embate, quando vem uma pessoa que fala mal, te agride verbalmente, te agride fisicamente, você vai ter um impulso. O seu impulso não vai ser aquele impulso de bater, de xingar, não. Porque você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que você pensa, você é e você vai pensar antes de agir. O Espírito Santo, ele vai te controlar. Você vai ser uma pessoa animada. Quando você é controlada, você tem um bom ânimo. Você não é pessoa desanimada. Quando você vê uma pessoa desanimada, ele está precisando colocar Deus em primeiro lugar. Ele é uma pessoa tranquila, ele não é uma pessoa ansiosa. Será o que vai acontecer? Não. Ele sabe que o amanhã pertence a Deus. Ele tem clareza para decidir todas as situações. Por quê? Porque Deus está com ele. Ele tem uma vida saudável. Ele é controlado pelo Espírito. Em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu não vou conformar com as coisas que estão acontecendo. Eu não vou conformar com os meus pensamentos negativos. Eu vou transformar. Agora, como que eu vou transformar a minha mente? Com a palavra de Deus. Alimentando pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tenho esperança, eu sei que Deus está comigo. Então, quando eu tenho uma mente transformada, tudo vai bem. Agora, as minhas emoções. Você já viu uma pessoa descontrolada emocionalmente? É porque ela não é uma pessoa curada espiritualmente. Ela não é uma pessoa que busca a presença de Deus. Quantas vezes nós vemos num velório pessoas tão desesperadas? Quantas vezes nós vemos uma pessoa quando recebe um diagnóstico e ele fica desesperado, descontrolado? Por quê? Porque ele não é controlado pelo Espírito Santo de Deus. As suas emoções é controlada pelo irracional. Ele não pensa, ele não sabe agir naquele momento. Ele enfrenta a crise, mas ele não se perde. Quando a pessoa é controlada pelo Espírito Santo, ele enfrenta as crises da sua vida, mas de maneira que ele não vai se perder. Ele passa pelo luto, ele chora, ele conversa com Deus,
mas ele não se perde no meio do luto, porque ele sabe que Deus está ali com ele. Quando ele passa por enfermidade, ele não se abate, porque ele sabe que Deus está com ele, que Deus vai fortalecer ele. Ele não se abala, mesmo como a palmeira, que vem o vendaval e vai ao chão, mas quando passa, ela se levanta cantando a vitória. Assim é a pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ele chora, ele passa por luta, ele passa por tempestade, só que ele não se abala. As suas emoções estão firmadas em Deus. É uma pessoa contente. Ele vive o contentamento, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E as emoções dele é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não se deixa abater. Não é que não venha, não é que tem hora que a pessoa não quer, chegou o luto, às vezes ele não quer sair do quarto, às vezes não quer levantar da cama, mas aí ele se lembra, Deus é a minha fortaleza, é Deus que me sustenta. Então ele começa, porque a mente dele é alimentada pela palavra. E quando a sua mente é alimentada pela palavra, você começa a ministrar em você mesmo. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando a sua mente está firme em Deus, ele conserva você em plena paz. Tem uma outra área, a área das escolhas. Quando nós somos controlados pelo Espírito, quando nós temos a nossa vida no altar de Deus, as nossas escolhas, é Ele que nos ajuda a escolher o caminho em que devemos seguir. Muita gente perde coisas na vida por decisão emocional, precipitada e carnal. Quantos casamentos a gente tem visto pessoas casar e não dar certo? Porque ela não é uma pessoa controlada por Deus. Se ela tivesse uma vida controlada pelo Espírito Santo, talvez Deus teria dito para ela, esse não. Quantas pessoas têm feito negócios precipitados ou com a emoção abalada e depois se arrepende? Quantas pessoas têm mudado de localidade precipitadamente e têm trago prejuízo para ele? Mas quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, as nossas escolhas, é Deus que nos revela, que nos mostra como devemos tomar decisões. Um emprego, uma profissão. Eu me lembro que quando eu estava escolhendo a faculdade pela qual eu iria fazer, a minha primeira opção era medicina, ou se não direito, eram as duas que eu queria. Mas de repente, Deus me levou ao caminho que Ele queria, que não era nem medicina e nem advocacia, era engenharia civil. Mas só que eu coloquei nas mãos de Deus, eu orei e falei, Senhor, qual é a escolha? O que eu devo fazer? E Deus me mostrou qual deveria ser a minha escolha. Quando você é controlado pelo Espírito, quando você tem Deus em primeiro lugar, as suas escolhas, o Espírito Santo te mostra, te revela qual é a melhor opção. Interessante que às vezes, quando a gente é controlado pelo Espírito, a gente pega um caminho e de repente Deus fala, não vai por aqui, vai por uma outra estrada. E a gente depois fica sabendo que naquele lugar aconteceu um acidente, que naquele lugar tinha uma blitz, que naquele lugar tinha um impedimento. Isso é ser controlado pelo Espírito, no seu caminhar, nas suas decisões, no seu decidir, em todas as áreas da sua vida, Ele vai te levar a tomar a melhor decisão. E esse ano, você quer tomar as melhores escolhas na sua vida? Então, o primeiro lugar é ter uma vida saudável espiritualmente. Em Mateus 6:22 diz assim, a lâmpada do corpo são os olhos.
Então, pare, pense o que você quer para esse ano de 2026. O espírito saudável te protege das quedas invisíveis e até as visíveis. Você sabia que os maiores pecados cometidos por nós não são de grandes coisas que aconteceu? Os grandes pecados são omissão da nosso devocional com Deus. A omissão de buscarmos primeiro o reino de Deus. As quedas acontecem, os pecados, os nossos erros, os nossos infortúnios, porque nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o que é ter uma vida saudável? O que é proteger? Primeiro, o que causa as nossas quedas? Oração fraca, palavra raramente lê a palavra, distração demais, muita correria, você corre para lá e para cá e não sabe nem para onde você está indo, cansaço, falta de altar. Tudo isso vai te enfraquecendo e você vai perdendo a comunhão com Deus, você vai abrindo mão da leitura, você vai abrindo mão da oração e, de repente, você se vê numa situação que você cai. Eu conheci uma pessoa que ela ia à igreja, mas ela foi, ao longo do tempo, ela foi deixando o devocional. Ela quase não lia a palavra, ela quase não orava, aquele corre-corre de levar filho, de cuidar de casa, de cuidar de marido. E chegou a uma situação que, aos poucos, ela foi enfraquecendo. Aos poucos, ela foi deixando de buscar Deus. E, de repente, ela estava traindo o esposo dela. De repente, ela se viu numa situação que ela caiu e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Voltou atrás, se arrependeu, começou a buscar primeiro a Deus, consertou a vida dela. Mas por que ela caiu? Ela não era uma pessoa boa? Era. Ela não era uma pessoa que buscava a Deus? Era. Mas ela foi deixando o tempo de qualidade que ela tinha com Deus, ela foi deixando de lado. Essa pessoa se fortaleceu. O casamento foi restaurado, a vida dela restaurada, a comunhão dela com Deus foi restaurada, porque ela colocou em primeiro lugar o reino de Deus. E quando a gente percebe, já aconteceu com essa irmã. Então, esse ano de 2026, precisamos ser zelosos. Em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha, você está vendo? Quando a gente lê a palavra, que ela é ministrada ao nosso coração, nós nos fortalecemos. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. É o centro das suas emoções, é o centro dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, se você guarda, e como eu vou guardar o meu coração? Orando, jejuando, lendo a palavra, buscando a Deus. Agora, o que é o cuidar da vida espiritual de verdade? Você deve estar se pensando, você está falando em cuidar, em buscar a Deus, mas como eu vou fazer isso? Primeira coisa, buscar a Deus não é você, eu já falei, não é você estar na igreja todo dia. Buscar a Deus é um compromisso diário. Deus não quer o resto do seu dia. Deus quer a primazia. Se você acorda às 6, acorda às 5:30. Se você acorda às 7, acorda às 6:30. Para quê? O primeiro cuidado do dia não é você ir para a academia, não é você tomar café. O primeiro cuidado do dia é cuidar da sua vida espiritual. E como que eu vou cuidar da minha vida espiritual? É o altar diário. Palavra com alimento. Não é só ler, é ler e meditar.
O que quer dizer? Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que é isso? É você parar e meditar no versículo que você está lendo. Senhor, o que tu queres falar comigo nessa palavra, nesse dia de hoje? Ter uma vida de oração constante. Não é um dia sim, outro não. Você tem que todos os dias ter um período de oração de qualidade, falar com Deus. Santidade é vigilância. Vigiai, para que você não caia. Ambiente espiritual saudável. Agora, eu não vou me colocar em perigo em lugares que eu não devo estar. Se aquilo vai agredir a minha vida espiritual, eu não vou naquele ambiente. Eu tenho que procurar um ambiente saudável. Comunhão e serviço. Comunhão com os meus irmãos. Eu preciso viver com os meus irmãos. Eu preciso fazer algo para Deus. Se Deus tem me abençoado, se Deus tem me levantado, se Deus tem me dado emprego, se Deus tem me dado saúde, se Deus tem me dado família, então eu tenho que fazer algo para Deus. Esse ano faça um projeto. Tem hospital, tem pessoas de rua, tem crianças que precisam, tem um que precisa de uma cesta, tem um que precisa simplesmente de uma palavra. Às vezes você não tem condições financeiras, mas você tem condições de se colocar como intercessor e orar por uma pessoa. Então, fala, Senhor, eu estou disposta esse ano a fazer algo em prol do meu semelhante. Propósito e chamada. Você tem o chamado. Só você não descobriu ainda porque você não tem tido o altar diário com Deus. Porque quando você ora, quando você medita na palavra, quando você tem comunhão com seus irmãos, quando você conversa, você vai, opa, o propósito para o qual Deus me chamou é esse. Eu acho muito interessante, tem uma irmã que ela fala assim, o propósito para o qual Deus me chamou é para cozinhar para aqueles que precisam. Ela sempre está disposta a cozinhar, seja em festa, seja aniversário, seja casamento, seja num velório, seja o que for, ela sempre está disposta a cozinhar, porque ela sempre diz, Deus me chamou para cozinhar para aqueles que precisam de comida. Qual é o propósito? Às vezes você pensa que é algo tão grande o chamado que Deus tem para você, e às vezes é algo tão simples. É conversar com a pessoa, é dialogar, é ouvir. Isso é cuidar da sua vida espiritual. Faça um plano para 2026. Um plano simples. Orar 5 minutos, ler a palavra 5 minutos, fazer um jejum por semana ou um jejum por mês, levantar às 3 da madrugada. Faça oração específica. Faça uma campanha você mesmo. Essa semana, a primeira semana de fevereiro, eu vou orar pela minha família. A segunda semana, eu vou orar para isso. Faça um propósito com Deus de oração, de orar pela sua cidade, de orar pela sua casa, de orar pelas suas finanças. Você e Deus. Deus vai te revelando o que você precisa fazer. Isso tem que ser todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, eu vou te dizer que você vai ser uma pessoa forte? Não, muito forte. Se você meditar na palavra, se você orar, se você jejuar, se você ter comunhão, se você servir, você vai ser uma pessoa muito forte. Isso eu posso te garantir, porque o maior vai estar com você. Faça um planejamento de oração. Se coloca na presença. Agora, quando findar o dia, de manhã você vai colocar a sua vida no altar. E à noite, você vai fazer uma reflexão do que aconteceu durante o dia. Eu não sei, se você começar a analisar bem a sua vida e cuidar do seu espiritual, às vezes você vai levantar amanhã bem, quando chegar à noite você vai estar triste. Mas quando você parar para analisar o que aconteceu durante o dia, por que eu estou assim? Por que eu estou tão eufórico? Por que eu estou tão feliz? Por que eu estou triste?
Por que eu fiquei amargurada? Quando você fizer essa reflexão à noite, Deus vai te revelar. E o que vai acontecer? Você vai colocar diante de Deus, agradecer a Ele pelos livramentos, pedir a Ele uma noite de paz, uma noite, um sono restaurador, e você vai dormir em paz, vai levantar em paz, porque Deus vai estar com você. Então, para você ter uma vida saudável espiritualmente, você precisa de se alimentar. E o alimento é oração, palavra, comunhão, serviço, propósito, se colocar na presença de Deus. Você vai ter uma família fortalecida, Deus vai te revelar e vai te dar livramento, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai falar com você face a face, você vai se surpreender o que Deus irá fazer na sua vida. E eu quero te convidar para que nós possamos orar. Você trocar o fardo que você carregou o ano passado pela paz que só Deus tem para dar. Eu quero te convidar a você fazer uma oração e falar: Senhor, eu vou fazer um projeto para 2026 de oração. Primeiro lugar, eu vou te colocar em primeiro lugar todos os dias. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque vai ser tantas bênçãos. Você vai viver uma vida feliz. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter comunhão, você vai ser controlada, sua mente, as suas decisões e as suas emoções vão ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos. Às vezes você diz: todo ano eu faço um planejamento, todo ano eu coloco, mas só que quando chega no final de fevereiro eu já esqueci tudo. Não, se você orar em voz alta e falar: Senhor, em nome de Jesus, derruba todas as barreiras, tira os impedimentos, mas eu quero ser uma pessoa curada, restaurada espiritualmente, e eu vou começar no mês de janeiro cuidar da minha vida espiritual. Feche os seus olhos. Pai, essa vida está fazendo um compromisso contigo, Pai, de entregar 2026 nas tuas mãos, porque ela precisa que esse ano seja um ano diferente, que esse ano seja um ano de comunhão na tua presença. Pai, que ela possa, Senhor, se comprometer em orar, em ler a tua palavra, em viver em comunhão, em vigilância, em jejum, em consagração, para que 2026 seja um ano diferente, que as suas emoções sejam controladas, que os seus pensamentos sejam de paz, sejam de alegria, que as suas tomadas de decisões venham de ti, ó Pai. Pai, eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Amém? Quando Deus é prioridade, as outras áreas começam a se organizar. A partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, a sua vida irá mudar. Mas eu quero te convidar a você pegar papel e caneta e escrever. Porque às vezes quando a gente fala, fica só na nossa mente, nós esquecemos. Mas eu quero te convidar a você escrever o que você tem que fazer para que você cuide bem da sua alma, do seu espírito. Cuidar, ter uma vida saudável espiritualmente. O primeiro cuidado, o primeiro tratamento, ser a sua vida espiritual. Aí você coloca no papel o que você precisa fazer. Meus propósitos com Deus em 2026. Eu vou orar 5 minutos, eu vou ler a palavra 5 minutos, eu vou fazer um jejum por mês, eu vou tirar um tempo de comunhão com meus irmãos. Coloque no papel as metas para 2026 e comece a falar: Senhor, eu entrego diante de Ti todo esse projeto que eu tenho escrito, para que eu tenha uma vida espiritual saudável. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual.
Então escreve, porque às vezes a gente escreve um projeto de vida, escreve um projeto de um regime, escreve um projeto de crescimento, mas talvez você nunca escreveu um projeto de vida espiritual. E aí você pode escrever todos os dias. Hoje eu orei sobre esse assunto. Lá na frente, você vai ver que o que você orou naquele dia, Deus respondeu. E guarda esse papel num local fácil de acesso. Porque às vezes quando aquele dia que você esquecer de orar, esquecer de ler a palavra, está bem pertinho ali, você fala, opa, olha o propósito que eu fiz com Deus. E eu creio que a sua vida será diferente. Vamos para mais um louvor, porque eu creio que o louvor, ele nos faz refletir, nos eleva à presença do Senhor. Nós te louvaremos, Senhor, em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Cante conosco, diga. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga, quero te ofertar. Mas eu reconheço, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você pode, levante uma das suas mãos e cante para Ele. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos! Nós te louvaremos em todo o tempo. Vamos dizer todos juntos, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia! Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Aleluia! 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje nós falamos sobre a base de tudo, que é o cuidado da vida espiritual. Mas no próximo programa nós estaremos falando sobre o cuidado da saúde. Saúde física, saúde emocional. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Você já parou para pensar quem é responsável pela sua vida? Quem é a pessoa responsável de te fazer feliz? Quem é a pessoa responsável de cuidar da sua saúde? Quem é a pessoa responsável de cuidar da sua vida material? Quem é a pessoa responsável de cuidar da sua vida espiritual? É você mesmo. Você é a pessoa responsável para cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida material. Você é responsável da sua felicidade, da sua alegria, da sua paz. Porque quando você se cuida, você tem paz, você tem alegria, você tem felicidade. Então você é a pessoa responsável. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é os seus irmãos, não é os seus filhos, não é o seu marido, não é a sua esposa. É você. Você é responsável pela sua vida. Por isso que nós estamos fazendo essa série. Cuidar da vida espiritual. A vida espiritual é a base. Você buscando primeiro a Deus, as outras coisas, tudo vai bem. Porque aí ele vai revelar para você como você vai cuidar da sua saúde, como você vai cuidar da sua emoção, como você vai cuidar da sua vida material, para você ser uma pessoa próspera. Aí Deus vai te revelar todas as outras coisas. Então hoje você aprendeu a base de tudo. E se você colocar em prática, você terá uma vida vitoriosa e você será uma pessoa forte, porque Deus está acima de todas as coisas na sua vida. Então eu quero te convidar, no próximo sábado estaremos falando sobre o cuidado da saúde. E eu creio que Deus irá falar tremendamente com você. E eu creio que durante essa semana você vai estar colocando em prática aquilo que aprendemos hoje. Quando a nossa vida espiritual está fortalecida, conseguimos tomar decisões melhores, conseguimos lidar melhor com as dificuldades e conseguimos permanecer firmes ao longo do ano. Não é sobre um começo empolgado, é sobre uma caminhada constante. Eu estou te convidando a ter uma caminhada ao longo de 2026. Não é uma corrida, é uma caminhada. Porque quando você caminha passo a passo, você consegue chegar longe. A corrida, você se cansa, você para no caminho. Mas a caminhada, você consegue chegar em dezembro, para conseguir chegar o próximo ano, que é 2027. Tenha um ano 2026 de vitória, de prosperidade. E eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Coloca Deus em primeiro lugar. Esse é o nosso convite. E que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer você prosperar nesse ano de 2026. Amém.